Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eixo Quark. A aulinha de hoje, aula de exercícios, referente à nossa aula teórica número 3. Vamos nessa. Bom, basicamente essa aqui, nossa aula 3 foi a aula que a gente começou a ver grandezas físicas, né? Então aqui tem algumas questões para diferenciar, né? Grandezas físicas tanto escalares quanto grandezas físicas vetoriais, né? Então, bom, no item de número 1, ele vai falar a respeito das grandezas escalares vetoriais, julgue as proposições a seguir. Então vamos lá. Primeiramente, proposição número 1, eu vou ter que, as grandezas escalares ficam definidas apenas pelo valor ou módulo, acompanhada da unidade de medida. E aí, o que vocês acham? Tá certo? Tá errado? Tá certo, né? As grandezas escalares a gente só precisa do tamanho delas para definir elas bem. Então, essa é a única coisa que a gente precisa, extração de uma grandeza física, a gente precisa da unidade para caracterizar essa grandeza física, né? Então, sempre que a gente está tratando de uma grandeza física, vai ter a unidade associada a ela, mas nas escalares a gente só tem o módulo, e nas vetoriais, além do módulo, a gente tem a direção e o sentido. Vamos dar continuidade. Aí, bom. Eita, era para botar... Ah, não, tá certo. Aí as grandezas vetoriais necessitam, além do módulo, também da direção e do sentido. Então, verdadeira também, corretinha. Aí tem 3. Tempo, temperatura, massa, área e comprimento são grandezas escalares. E aí, será que são? Será que são? Um bom jeito da gente saber se uma grandeza é escalar é vetorial é falar se faz sentido a gente atribuir uma direção para essa grandeza escalar, né? A grande diferença das escalares para vetoriais é que as vetoriais elas têm direção e sentido, né? Então, por exemplo, velocidade ela é para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Mas temperatura faz sentido eu falar temperatura para esquerda? Estou com 30 graus para esquerda, estou com 30 graus para direita. Não faz sentido, né? Então, às vezes você ainda não tem decorado, assim, enfim, né? Que grandeza escalar vetorial é um bom jeito de você saber o que é escalar, o que é vetorial, né? Então, vamos fazer para cada uma para ver se a gente... para ver se são todas escalares, né? Então, tempo para a esquerda? Não é tempo, é só tempo. Então, tempo é uma grandeza escalar. Temperatura. Temperatura também uma grandeza escalar. Temperatura para cima, não, né? Aí, massa para cima, para baixo? Não, massa é uma relação da quantidade de matéria dos corpos, né? Então, ela não tem para cima e para baixo. Se a gente estivesse falando de peso, peso é uma força, e peso sim tem direção e sentido. Mas massa não, uma grandeza escalar. Área também uma grandeza escalar. E aí, comprimento também vai ser uma grandeza escalar. Esse aqui talvez possa ser o único que possa gerar mais dúvida. Mas comprimento é um tamanho específico, né? Então, a gente está medindo um tamanho específico e não tem para cima para baixo. Seria diferente se a gente estivesse falando de deslocamento, né? Deslocamento, a gente se desloca em um determinado tamanho, tem um módulo do tamanho, mas o deslocamento ali é por uma direção, né? Então, o deslocamento nesse caso aqui seria uma grandeza vetorial, mas não é o caso, então continua a grandeza escalar. Agora, deslocamento, velocidade, aceleração e força são grandezas vetoriais, também está certo. Aí, bom, para somar dois vetores, basta somar seus módulos. Bom, isso daqui é um pouco mais para aula de soma vetorial, mas já adiantando, a soma de dois vetores não basta somar os módulos deles. Você pode somar o módulo de dois vetores quando eles estão na mesma direção, porque somar dois vetores é a mesma coisa que empilhar esses dois vetores. Então, se eu, se eu boto dois vetores que eles estão na mesma direção e eu somo eles, o tamanho dessa soma vai ser esse comprimento total desses vetores. Mas se eles passam a não estarem mais alinhados, digamos que eles estejam nessa direção aqui, o resultado da soma desses vetores é a reta que liga a origem de um até o final do outro. E vocês concordam comigo que esse tamanho aqui
esse tamanho total, ele vai ser menor do que a soma desses dois tamanhos aqui, né? Esses dois tamanhos eles vão ficar menor do que essa reta que liga esses dois pontos aqui. Então não é sempre que a soma de dois vetores ela vai ser unicamente a soma do módulo deles. Na maioria dos casos não vai ser. A gente pode tratar só como a soma dos módulos dos vetores quando a gente tiver eles na mesma direção, né? Mas quando não é o caso, que na maioria das vezes, não é meramente somar isso. Então essa questão aqui está falsa. Esse item aqui. E próximo item, a soma de dois vetores é sempre diferente da soma de seus módulos. Bom, isso aqui, como eu acabei de explicar, né? Tem um caso em que a soma de dois vetores vai ser a soma dos módulos deles, que é quando eles estiverem na mesma direção. Então, também está errado dizer que a soma de dois vetores vai ser sempre diferente da soma dos módulos deles. E aí, potência é uma grandeza vetorial. Potência é energia dividido por tempo. Então, energia é uma grandeza escalar, tempo é uma grandeza escalar também. Então, o resultado dessas duas grandezas continua sendo uma grandeza escalar. Potência, ela mede a quantidade de energia que uma determinada máquina consome por tempo, né? Então, sei lá, um carro potente é o quanto que ele consegue consumir de energia em um determinado tempo. Então, um carro muito potente, ele consome muita energia. Então, enfim, outro conteúdo tá falso também. Agora, dando continuidade aqui, quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza, bom, como a gente acabou de ver, uma grandeza vetorial, né? O vetor ele não vai ter módulo, direção e sentido, então é exatamente disso que ele está falando ali. Aí, considerando as grandezas físicas, velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento, força e força. Destas grandezas, a escalar então, dentro dessas grandezas aqui, a única escalar é a temperatura, como a gente já viu antes, né? A temperatura vai ter só o módulo e a unidade associada, né? Então, ela não é uma grandeza vetorial. Aí, bom, assinale com X a resposta correta. Todas as medidas em física são grandezas vetoriais? Não, né? Tem as grandezas vetoriais e as escalares. A massa é uma grandeza escalar, pois não pode ser medida ou avaliada? Não, né? Isso aí não é nem a definição de grandeza escalar, algo que tudo que pode ser medido e avaliado é uma grandeza física, né? Então, a característica para não ser uma grandeza escalar não é o fato dela não poder ser avaliada. Todas as grandezas físicas podem ser avaliadas, porque essa é a definição de uma grandeza física, algo que pode ser quantificado, avaliado, medido. E aí nas grandezas escalares, a questão delas é que elas não têm vetor, né? Enfim, que elas não possuem direção e sentido, né? Então, tá errado esse item aqui também. Aí o comprimento é uma grandeza vetorial e por isso é representada por um vetor. Não, né? O comprimento a gente já sabe que ele é uma grandeza escalar também. O deslocamento seria, sim, uma grandeza vetorial. E a força é uma grandeza vetorial, pois se relaciona com direção, sentido e intensidade. Perfeito. A força, ela é uma grandeza física que ela possui essas três quantidades, né? Força a coisa que eu realizo quando eu vou, sei lá, quando eu vou mover objetos, né? Então, se eu tenho essa caneta aqui, para eu mover ela, eu estou fazendo uma força, né? E aí essa força, ela tem sempre uma direção e um sentido. Se eu estou movendo essa força para cá, essa caneta para cá, aqui no caso eu estou fazendo uma força para essa direção aqui, né? Então, é isso. De grandezas escalares e vetoriais, é simplesinho, né? Essa definição, a diferença só que tem algumas grandezas físicas que elas podem ser definidas unicamente pelo número, né? Pelo módulo delas, e outras grandezas físicas que elas possuem, além do módulo, elas possuem direção e sentido para caracterizar bem. E aí todas as grandezas físicas, tanto as escalares quanto as vetoriais, elas têm sempre uma unidade associada a elas, né? Essa unidade ela serve
exatamente para caracterizar essas grandezas físicas. Então, se eu estou falando de temperatura, eu vou ter uma escala, uma unidade de temperatura associada. Então, é 30 graus Celsius. O grau Celsius ele serve para caracterizar que aquilo que eu estou falando é uma temperatura, né? Uma unidade de temperatura. Então, é isso. Agora a gente tem uma introduçãozinha sobre a parte de vetores, né? Eu já até gravei a aula seguinte de exercícios, que é a aula de vetores, né? Ela está mais completo. Exercícios de soma vetorial no geral, mais específicos, né? Mas até então, nessa nossa aula 3 de teoria, a gente viu só mais a introdução, né? Sobre o que são vetores, como é que eles se relacionam. Então aqui eu trouxe duas questõezinhas para a gente se familiarizar melhor com esse conceito de relação entre os vetores, enfim, proporção entre eles, conceito de um vetor oposto ao outro, né? Então vamos lá. Dados vetores abaixo, assinale a alternativa que contém as afirmações corretas entre os mesmos. Então vamos avaliar cada uma dessas afirmativas aqui, né? Então, primeiramente, a afirmativa 1, ela vai dizer que o vetor A ele é igual ao oposto do dobro de B. Então, o que representa esse menos e esse 2 aqui? Sempre que eu tenho menos um vetor, o menos dentro da física, quando a gente está analisando grandezas vetoriais, o mais e o menos relacionados a um vetor, eles estão relacionados ao sentido desse vetor. Então, sempre que a gente tiver um vetor positivo, significa que ele está apontado no sentido positivo, isso é definido em cada exercício, enfim, sempre define um sentido positivo, né? Então, se um vetor ele é positivo, significa que ele está no sentido positivo, e se um vetor ele é negativo, significa que ele está no sentido oposto ao sentido positivo preferencial. Então, esse menos ele serve para indicar o sentido que o vetor aponta. Então, se eu tenho menos um vetor, significa que ele está no sentido oposto ao sentido que a gente trata como positivo, digamos assim, né? Então, nesse caso, se eu tenho menos B, significa que eu tenho o inverso de B. Então, primeiramente, a gente já viu que esses vetores aqui eles estavam apontando em direções diferentes, né? Então, se eu tenho o inverso de B, eu vou ter um vetor que ele aponta no mesmo sentido que A. E aí, além disso, a gente consegue ver aqui que A ele tem o dobro do tamanho de B, não é? Então, para que B tenha o mesmo tamanho que A, ele precisa crescer 2 vezes, né? Ele precisa ser multiplicado por 2. Então, a gente consegue ver aqui que essa relação aqui, ela se mantém exatamente igual, porque ela é verdadeira, né? Essa relação aqui de A igual a menos 2B. Porque o A, ele é exatamente 2 vezes o tamanho de B, então para que B seja igual a B precisa ser multiplicado por 2 para que eles tenham o mesmo tamanho, né? E além disso, eles estão em direções opostas, então por isso o menos B. Menos 2B ali, né? Porque o menos sempre que eu tenho menos em um vetor, significa que esse vetor é o vetor oposto ao vetor original dele. Então, o menos ele está aí para representar essa relação de sentido quando a gente está tratando em grandezas vetoriais. Aí, bom, então, item 1 correto. Aí, item 2 vai falar que A e B tem a mesma direção, o que também está correto. Porque o que é a direção? Direção é a reta que corta aquele vetor. Então, ele não tem um sentido ainda, né? O sentido é a direção, é o lado que aponta a setinha dentro dessa reta. Então, se a gente for ver aqui, esses dois vetores, eles dois estão na mesma reta aqui, ó. Se eu traçar aqui mais ou menos essa reta, eu consigo ver que o A e o B, eles estão na mesma direção, né? Eles são paralelos. Então, A e B também têm a mesma direção, então o item 2 também está correto. E o item 3, ele também está correto, porque ele vai dizer que A é igual a 2B. Mas aí você vai dizer, mas professor, você não disse que para dois vetores serem iguais, eles têm que ser iguais em modo, direção e sentido? Sim, eu disse. Mas, e aí esses vetores aqui eles são opostos, né? Então eu não posso dizer que A é igual a 2B porque eles estão em direções opostas. Então não basta eu só crescer o tamanho de B, o B ele teria que estar no outro sentido, né? Para eles serem iguais, igual ele tem 1.
Mas, nesse caso específico aqui, ó, se vocês repararem bem, não tem a setinha em cima desses vetores aqui. Então, quando eu não tenho essa setinha, a setinha ela serve para representar que aquilo é um vetor. Não tem a setinha, a gente não está falando do vetor em si, a gente está falando do módulo daquele vetor. Então, é como se, sem a setinha aqui, né, isso daqui representa um módulo do vetor A e o módulo do vetor B aqui. E aí, em módulo, o tamanho deles, A é igual a 2 vezes o tamanho de B, né? Porque A tem o dobro do tamanho de B. Então, em módulo, o A ele vai ser igual a 2 vezes o B. Então, essa questão também está correta. Então, resposta correta aqui, letra E. Todas as alternativas estavam corretas. E aí, bom, para finalizar aqui agora, uma última questãozinha para a gente comparar os vetores. Então, a gente vai ter aqui que classificar os vetores do mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, vamos lá. Primeiramente, mesmo módulo. O que é um módulo novamente? O módulo é o tamanho dos vetores. Então, no item A aqui, ele quer todos os vetores que têm o mesmo tamanho. Para isso, a gente ia ter que contar, né? Vamos tentar ver aqui rapidinho. Deixa eu ver. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, A e C. A e C tem o mesmo módulo. O resto são todos menores, né? Esse daqui tá a impressão que tem que são 5 quadrados também. Mas, para saber o tamanho dele, a gente teria que fazer Pitágoras. Então vamos lá. 1, 2, 3. Então ele tem 3 de altura. 1, 2, 3, 4. Tem 4. Que beleza, não preciso fazer Pitágoras, porque isso daqui é um triângulo pitagórico, né? Então, se isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso daqui vai ser 5. Então, o vetor B ele também tem o mesmo módulo que esses outros vetores. Agora, mesmo sentido, são todos os vetores que eles apontam para o mesmo lado, né? Então, de mesmo sentido aqui, vamos ver o que a gente tem. D e F. D e F. Vou botar uma setinha para especificar que eu estou falando dos vetores, né? Então, D e F têm o mesmo sentido, o resto estão todos em outros sentidos. Para cima, C para baixo, o resto está tudo em sentidos diferentes, né? E aí, na mesma direção, a gente vai ter A, D e F. A, D e F na horizontal. E aí a gente vai ter também na vertical, a gente vai ter C e E. C e E, que eles estão na vertical, né? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Tamo junto. Valeu.